Boa tarde a todos. Eu sou a Vitória e, juntamente com a Thalita e a Kedna, a gente vai apresentar novamente um trabalho para a disciplina de Zoologia de Invertebrados 2 sobre o taxon Panartrópoda. Aqui a gente vai ter dois exemplos de animais pertencentes a dois filos de Panartrópodes. Esse primeiro é um representante de onicóforo e esse segundo de um tardígrado. Os panartrópodas são animais que surgiram entre 550 e 600 milhões de anos atrás. Ele vai possuir três filos, o onicóforo, o tardígrado e o artrópoda. Esses três filos vão estar ligados intimamente por caráteres morfológicos e moleculares. Nesse trabalho a gente vai se aprofundar justamente no onicóforo e no tardígrado, que são conhecidos, digamos que popularmente, erroneamente, por os tardígrados por vermes aveludados e onicóforos por ursos aquáticos, que a gente vai que é algo leigo. Aqui a gente vai ter um pouco sobre algumas características gerais desse taxon, os panartrópodes. Esses animais vão possuir uma cutícula com alfa-quitina e proteína sem colágeno, que vai ser a quitina vai ser o principal componente da cutícula. Essa cutícula vai ser dividida em procutícula e epicutícula, e ela vai ter a função de dar resistência à parede corporal deles, ajudar contra a proteção contra agentes infecciosos, vai dar rigidez ao exoesqueleto e permeabilidade. Eles também fazem equidise, que é o processo de muda ou troca do exoesqueleto deles, justamente por eles possuírem esse exoesqueleto, que é um esqueleto externo. De tempos em tempos, eles vão ter que trocar esse exoesqueleto para poder favorecer o seu crescimento. Eles possuem hemocele, que a hemocele vai armazenar o hemolinfa. Ele vai estar disperso no corpo deles, mas vai ser em volta da hemocele. E essa hemocele tem a função de fabricar e trocar esse exoesqueleto, que é o esqueleto externo. Eles vão possuir nefrídeos em forma de sacos pareados e segmentares. Ele vai ser bem desenvolvido. Eles vão ter saculiformes, que é em formato de saco, para armazenar uma espécie de bexiga. E eles são em pares. Os panartrópodas, eles perderam os cílios locomotores com a evolução, esse que era um caráter presente nos anelídeos. Eles vão ter sistema emal aberto e com coração dorsal tubular com ostilos e seios pericárdios, que era uma característica dos anelídeos que foi perdida nas sanguessugas e voltou novamente. Ele vai ter o celoma dele reduzido a nefrídeos e gônadas. Justamente porque eles não vão... Esse celoma, ele foi bem reduzido, que os anelídeos o celoma era mais necessário. E eles vão... Nesse taxon vai ser apenas os nefrídeos com a função de excreção e as gônadas com a função de reprodução, que representará esse celoma. Boa tarde, eu sou a Thalita e hoje vou falar sobre o filo unicóforo e suas principais curiosidades. Filo unicóforo. O nome unicófora vem do grego oniko, garra, e pora, portador. Logo, significa portador de garras. E desde a descoberta inicial, existem cerca de 200 espécies de unicóforos que já foram descritas. E dentre elas, 180 são consideradas válidas. Porém, é provável que muitas espécies ainda não venham a ser descobertas. E todas as espécies vivas de unicóforos são terrestres e constituem o único filo animal inteiramente ligado ao solo. Porém, os registros fósseis nos informam de que os unicóforos são originários de ancestrais marinhos. Além disso, hoje se sabe que os parentes dos unicóforos, conhecidos como lobópodes, faziam parte da diversidade marinha explosiva do início do período cambriano, que ocorreu há aproximadamente 542 milhões de anos atrás.
Como os artrópodes e os tartígrados, os unicórfios eles são animais segmentados e têm características que até certo ponto são intermediárias entre os artrópodes e os tartígrados. Esses três filos, unicórfios, tartígrados e artrópodes, eles constituem o clado que é conhecido como panartrópoda. Ele é conhecido pelo seu tipo especial de segmentação e no passado alguns pesquisadores consideravam os unicórfios fósseis vivos ou elos perdidos entre os animais segmentados de corpo mole, como os anelídeos. Entretanto, estudo de filogenética molecular agora coloca os anelídeos no grupo chamado de Espiralia, muito distante dos panartrópodes, que são ecdyzoários. Os unicórfios constituem duas famílias, a Peripecidae e a Periptopsidae. A primeira ela tem distribuição circuntropical, com várias espécies nos neotrópicos, uma na África Ocidental e algumas no Sudeste Asiático, enquanto a última ela é circoastral. Ela é confinada ao hemisfério sul temperado, com espécies no Chile, África do Sul, Nova Guiné, Austrália e Nova Zelândia. Aqui algumas características dos unicórfios. Eles possuem provavelmente segmentação teloblástica. E animais com segmentação teloblástica, eles passam por um processo chamado de equidise, para que possam crescer. Os apêndices cefálicos anteriores são seguidos de 13 a 43 pernas de pés locomotoras simples, lobopoidais, saculares. Seus músculos são isolados em faixas, e esses músculos são uma combinação de fibras lidas estriadas oblíquas que estão dispostas de forma semelhante às dos anelídeos. Suas pernas são lobopoidais telescópicas não articuladas, especialmente anelares, que não têm musculatura intrínseca. Suas pernas possuem garras terminais ou ganchos. E essas pernas locomotoras elas são segmentalmente pareadas dos unicórfios. Elas são lobo-ventrolaterais, cônicos com uma garra terminal equipada com vários espinhos, e algumas vezes existe espinho denominado gancho. O gânglio cerebral cérebro se encontra em posição dorsoventral à faringe. E provavelmente são apenas dois pares de gânglios. O protocérebro inerva os olhos e as antenas, já o deuterocérebro inerva as mandíbulas. As suas mandíbulas elas são provavelmente homólogas às queliceras dos queliceratas, ou as antenas do mirapodes e hexapodes. Seus cordões nervosos são ventrais pareados, que é diferente dos que são encontrados nos tartígrados e artrópodes, e não tem qualquer relação entre a disposição das comissuras anelares ou medianas. A posição das pernas, os corpos celulares dos neurônios não estão dispostos com um padrão segmentalmente repetido e bilateralmente simétrico, que é tipo dos artrópodes. Em vez disso, seus neurônios estão distribuídos de forma aparentemente aleatória ao longo do comprimento do cordão nervoso. Eles possuem papilas de músculos que são possivelmente nefrídeos modificados, que são inervados pelos cordões nervosos ventrais. Sua cavidade celômica são embrionária e funde-se com os espaços da cavidade principal do corpo, blastocele. Por isso que um corpo de um adulto é um hemocele e que tem canais vasculares subcutâneos circulares, que são os canais emais. Sua parede corporal ela possui camadas musculares laterais, laminares. A troca gasosa é realizada por meio da traqueia e dos espiráculos,
e provavelmente essa troca gasólica não é homóloga à traqueia dos artrópodes. Em relação à reprodução, quase todas as espécies são gonocóricas, com exceção de uma espécie partenogênica. E na reprodução, a maioria das fêmeas tem um par de ovários amplamente difundidos na região posterior do corpo, e cada ovário comunica-se com um gonoduto, e cada gonoduto se comunica com o útero. Os úteros eles se comunicam por meio de um gonopórico posteroventral. Os machos são menores que as fêmeas e têm um par de testículos alongados separados. Os espermodutos pareados eles se fundem para formar um tubo simples, no qual os espermatozoides são condicionados dentro de espermatóforos, com até 1 milímetro de comprimento. E o gonopório masculino também está localizado na posição posteroventral. Aqui mostra uma imagem dele lançando seu muco para aderir às presas. Nessa outra imagem, a gente é possível ver os olhos, aqui mais em cima, as antenas, o gancho que lança o muco, a mandíbula e as perninhas que são chamadas de lobópodes. Agora, algumas curiosidades dos unicóforos. O primeiro unicóforo foi descrito pelo referendo Landowski-Guinick em 1826 como uma lesma, um molusco com pernas. Pele que repele tudo. Esse nome pele que repele tudo se deve porque geralmente esses animais possuem suas peles sempre limpas. Isso se deve à sua conformação e ela faz com que nada grude em sua pele, nem mesmo sua secreção adesiva fique grudada em sua pele. E uma das características mais peculiares é porque ele é capaz de espirrar um líquido para imobilizar suas presas. E esse muco, esse líquido, ele é ejetado através das papilas. E essa secreção que é jogada, ela é produzida e armazenada em grandes glândulas que são situadas em cada lado do intestino dentro do corpo. Os unicóforos eles secretam esses fios de cola que emariam as presas, que podem ser grilos, piolhos de madeiras e outros pequenos invertebrados. Assim, no interior do corpo dos unicóforos, a secreção líquida é lançada sobre as presas. Acontece que movimentos mecânicos fazem com que essa secreção endureça e vire uma cola muito rígida. Então, quanto mais a presa se debate, mais a secreção endurece. E após imobilizar sua presa, os unicóforos eles perfuram sua cutícula com as mandíbulas e injetam uma saliva digestiva, que é injetada do interior do seu corpo. Então, os conteúdos que foram liquefeitos são então ingeridos usando uma faringe de sucção. E assim ele pode ingerir sua presa. E era isso. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Kedina Rebeca. Agora irei apresentar um filo dos artrópodes, da classe Tartígradas. A figura mostra um animal que dá a impressão de ser aqueles filmes de animais estranhos, mutação científica, mas você verá que é um animalzinho fofo e muito interessante de conhecer. Vamos lá? Bom, essa imagem representa um animal mais fofinho, mais roliçado. Esse animal é conhecido como urso d'água. Por quê? Porque ele tem a aparência mais fofinha. Graças ao naturalista John Goethe, que batizou esse nome. Também o seu nome tartígrada é devido à sua locomoção mais devagar. Seu corpo possui 4 patas com garras e uma cutícula quitinosa. Essa cutícula é trocada frequentemente, graças à sua atividade fisiológica. Eles são tão pequenos que possuem
0,1 a 0,5 milímetros. Ou seja, só podemos visualizar este animal utilizando o microscópio. Podemos encontrar esses animais nos oceanos e água doce. E lá são encontradas pequenas partículas de matéria orgânica e célula vegetal que servirá de alimentação para esse animal. Observe a anatomia dos tartígradas. O seu corpo tem um formato de cilindro, mais arredondado. Eles possuem 4 pares de pernas sem articulação. Observe que nós, seres humanos, possuímos articulação para movimentar os membros. Como ocorre o processo de alimentação desse animal? Observe na imagem que a boca tem um formato de cubo. O alimento entra pela boca e dentro dela tem 2 pares de estilete que trituram o alimento. Em seguida, será direcionado para a faringe e o esôfago. Chegando ao intestino mediano, a maior parte da digestão ocorre lá, juntamente com as enzimas, e logo é secretado pelo ânus. Observe nesse animal que ele é um ser hermafrodita, por conter o aparelho masculino e feminino, contendo o óvulo, o ovário, as glândulas de Meigs, a cloaca e o receptáculo seminal, que representa o aparelho genital masculino e feminino. Também nesse animal tem o sistema nervoso e o sistema digestivo. Já o sistema circulatório é feito por troca gasosa na epiderme. Esses animais são animais mais resistentes do mundo. Embora seja muito pequeno, mas fazendo uma analogia com essas duas figuras de um super-herói, que aguenta altas temperaturas, e esse animal, que é os tartígrados, olha o óculos dele de ostentação, eles são capazes de aguentar menos de 273,15 graus Celsius, ou seja, num ambiente muito gelado, muito frio, ou a 150 graus Celsius, em temperaturas muito quentes. Um estudo feito em 1995 mostrou que o animal é capaz de sobreviver por 8 anos no estado de hibernação. O que é esse estado? É um estado de criptose, que o animal ele diminui as suas atividades metabólicas. Para os seus predadores, ele aparenta que está morto, mas ele não parece estar dormindo, pois ele disfarçadamente ele enrola o seu corpo no formato de uma bola. Já pensou você entrar em estado de hibernação, fazer uma dieta durante 8 anos? Imagine você pensar em dormir agora e acordar em 2050. Seria parar no presente e acordar no futuro. Olha como essa curiosidade é interessante. Viajando no espaço. A Agência Espacial de Cientista Europeia enviou centenas de modelos de 2 espécies diferentes de tartígrados. Levou para o espaço essa espécie para saber se elas conseguiriam reagir no vácuo e conseguir suportar a radiação solar. Para nossa surpresa, essa espécie conseguiu. Ela retornou à Terra por alguns anos. Surgiram alguns mitos relatando que os tartígrados seriam extraterrestres ou ET, por suportar radiação, pressão do vácuo e altas temperaturas. Cientistas comprovaram que nenhuma alteração biológica houve nessa viagem dos tartígrados até o espaço. Podemos considerar que esse serzinho é um incrível tartígrado. Após saber mais sobre o assunto, para você, os tartígrados são algum ET extraterrestre ou apenas um animal com suas habilidades especiais? Agora eu, Vitória, vou apresentar um modelo didático sobre o táxon Panartrópoda, mais especificamente o modelo de tardígrada. Aqui são os materiais que eu utilizei. Eu utilizei tinta guache, massinha de modelar e alguns palitos. Aqui a gente vai ter um modelo de tardígrada. A gente pode perceber a cabeça e os seus 4 pares de segmentos.
Na cabeça a gente vai ter a ventosa. Nos pares de segmentos a gente observa os lobópodes, que são pernas não articuladas, e juntamente com as suas garras, que servem para aderir a alguma superfície. A gente pode perceber essas pregas transversais, que elas vão corresponder a segmentos falsos. Os tardígrados, eles são animais sem coração, eles não têm sangue, o sangue deles é incolor, perdão. Esse sangue é incolor porque não há presença de pigmentos respiratórios. Eles também não possuem um sistema respiratório muito desenvolvido. Eles vão possuir apenas trocas gasosas por difusão simples. Como eles são muito pequenos, o tamanho deles são de milímetros, isso é possível. Aqui a gente pode perceber o modelo de um talco, que vai ser um tardígrada em criptobiose. Quando esse processo ocorre, ele acaba se fechando, por ele estar em condições extremas, que ele não consegue manter o seu desenvolvimento. Isso vai acabar acontecendo. A gente não vai poder saber se ele está vivo ou não, porque ele vai parar suas funções vitais. E ele pode ficar por décadas assim.